Está no ar mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. 6 bilhões de reais. Esse é o custo estimado pelas empresas para substituir todos os registros de ponto eletrônico por modelos mais imunes a fraudes. Neste segundo programa sobre a polêmica portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, que pretende evitar a sonegação anual de 20 bilhões de reais em horas extras, vamos conhecer o ponto de vista das empresas sobre o assunto. Está em nosso estúdio o advogado José Carlos Miller, assessor jurídico do Sindicato da Indústria Têxtil da região de Blumenau, Santa Catarina. Advogado Miller, muito obrigado por ter aceitado vir aqui debater conosco esse assunto que é o assunto do momento, especialmente nas rodas empresariais e sindicais. Eu pergunto ao senhor, por primeiro, se o novo registro de ponto eletrônico ele vai mesmo resolver esse problema da sonegação de horas extras, como pretende o governo? Bom, Vanderlei, primeiramente eu tenho que te dizer o seguinte: a portaria é absolutamente ilegítima. Eu quero desde já dizer que ela estabelece muito mais do que a lei fixa. Nós temos o artigo 74 da CLT que estabelece a sistemática do registro do ponto, não é? E lá não existe absolutamente nenhum regramento para o ponto eletrônico, diz ponto mecânico ou manual. A portaria foi muito além do que a lei determina. Portanto, ela invade território específico da legislação que só por via ordinária poderia ser estabelecido. Mas não é este o caso. Nós achamos que a portaria não vai eliminar a fraude, porque o fraudador vai continuar utilizando os métodos. Por exemplo, o que a portaria estabelece? Que o indivíduo vai marcar o seu ponto e ele seria esse ponto imutável. Isso é uma forma de efetivamente eliminar a fraude, porque está lá registrado, qualquer finger vai lá, o Ministério do Trabalho apresenta, exige o registro eletrônico, e-mails, PDF, enfim, não é imutável. A qualquer momento o empregado também pode exigir, a própria Justiça do Trabalho pode requisitar. Então, quanto a isso, não haveria problema algum. No entanto, o fraudador, aquele que tem o conluio do trabalhador, inclusive, faz o seguinte, vai lá e passa o cartão de saída e volta para continuar fazendo hora extra. A fraude continua do mesmo jeito. Quer dizer, a portaria igualou os desiguais. Ou seja, a maioria das indústrias, com certeza, principalmente as organizadas, e eu acho que em Santa Catarina a fraude, se existir, é muito pequena e é naquelas situações de empresas inorganizadas, ela não, ou melhor, ela penaliza aquelas empresas que são ordeiras e cumprem a regra de lei. Acho que, portanto, que a portaria não vai eliminar a fraude. Vai continuar existindo, pode melhorar o sistema, mas não vai eliminar a fraude. Advogado Miller, o senhor levantou uma hipótese em que há a própria concordância, o senhor usou a expressão conluio do trabalhador. O senhor acha que essa situação de conluio em que o trabalhador se submete a voltar ao trabalho mesmo depois de ter procedido a esse registro no ponto, o senhor acha que isso é uma prática muito comum no Brasil? Não é uma prática, não quero falar a nível Brasil, eu quero dizer aqui no estado de Santa Catarina. Eu acho que não é uma prática comum. Se eu me expressei dessa forma, eu talvez tenha me equivocado. O que eu quero dizer é o seguinte: a prática existe. E com o beneplácito do próprio trabalhador, que interessa muitas vezes a ele essa sistemática. O empregador paga por fora, nós sabemos, o mau empregador continua fraudando com o beneplácito do trabalhador. Quando o trabalhador sai da empresa, é uma outra história, mas neste momento interessa aos dois. Bem, o preço da nova máquina de registro do ponto eletrônico ela varia de R$ 1.800 a R$ 6.000, dependendo do modelo. Algumas empresas, pelo que se lê na mídia, estão considerando o investimento inviável e por isso voltando a usar aqueles métodos mais antigos de controle do horário, como o ponto mecânico, com cartão e até o velho livro-ponto, marcado a caneta. Esses métodos, na sua opinião, não estão mais sujeitos a erros e fraudes? E será que aí, considerando isso, o tiro do governo não pode sair pela culatra? Não, Vanderlei, eu acredito que não. Acho que a sistemática apresentada pela portaria é interessante. Ela, efetivamente, a empresa que nunca fraudou não vai se incomodar em estabelecer ou aceitar o novo critério. O problema do investimento realmente é sério. Na nossa região tem empresas que vão gastar de 500 a 800 mil reais
para estabelecer toda a sistemática dentro dos parques fabris. Na verdade, o que deve ser considerado ainda? Muitas empresas acabaram de estabelecer sistemáticas de controle de ponto muito modernas, não é? E agora são obrigadas a refazer por conta de fraudes que foram verificadas, que são reais. Certo. Agora, dizer que todas as empresas são fraudadoras e por isso tem que estabelecer um critério e mudar toda uma sistemática é um absurdo. É verdade, o sistema de marcação mecânica, porque a portaria é facultativa, usa o ponto eletrônico e é obrigado a adquirir as máquinas quem continuar usando o ponto eletrônico, mas eu posso retornar ao ponto mecânico, né, aquele manual, ou até o de caneta. Eu acho que, não diria que o tiro vai sair pela culatra. O que a gente hoje contesta na portaria é o objetivo final dela e algumas incongruências que a sistemática apresenta. É isso que, inclusive, a CUT Nacional e a CNI, Confederação Nacional da Indústria, agora mais recentemente, numa entrevista a uma rádio nacional, o presidente da CUT disse que é um absurdo pretender que um trabalhador receba 4 tickets por dia, praticamente 1.000 tickets por ano, de 5 a 10 centímetros cada um, dá 50 metros quadrados cada trabalhador de papel para guardar por anos, vezes 5 anos que é a prescrição. O senhor imagina, numa empresa de 1.000 empregados, são 50.000 metros quadrados de papel. Certo. Bem, a portaria 1510, da qual nós estamos tratando, ela foi publicada em 27 de agosto do ano passado. Perfeito. Portanto, há cerca de um ano. No dia 18 de maio, a reportagem do jornal Valor Econômico relatava que a procura pelos novos relógios era considerada inexpressiva. Agora, pouco antes das medidas entrarem em vigor, essa correria em busca das máquinas. Na sua opinião, por que as empresas demoraram tanto? Primeiramente porque o mercado não tinha as máquinas. Essas máquinas elas precisam de certificação do Ministério do Trabalho. E as empresas fornecedoras não conseguiam a certificação. Até fevereiro, apenas 2 empresas tinham a certificação. Agora, as notícias depois do mês de março da corrida, é verdade, todas as empresas têm que se adequar, sob pena da fiscalização, penalizá-las, não é? Nós vamos falar mais adiante da portaria, da Instrução Normativa 85, mas isso é uma questão que eu acho que nós vamos debater daqui a um pouco. O que eu quero dizer é o seguinte, a corrida ocorreu porque só agora é que o mercado está disponibilizando os equipamentos. E ainda mais, as empresas nacionais que trabalham no setor estão dizendo que só conseguem atingir 30% das necessidades. Portanto, acho que vem em boa hora, inclusive, a manifestação do Ministério do Trabalho em relação à Instrução Normativa 85, que nós vamos comentar. Tá certo. Bem, advogado Miller, nós vamos acompanhar agora uma inserção em que nós temos a opinião de Francisco Alano, que é presidente da Federação dos Trabalhadores no Comércio de Santa Catarina. Vamos acompanhar? Pois. São os juízes do trabalho, são os procuradores, são os fiscais do trabalho, que sentem na pele, né, na hora de instruir um processo, a dificuldade que o trabalhador tem de provar a efetivação de horas extras e essas horas extras não recebidas, porque o deletamento de horas ele não deixa nenhum vestígio das horas realizadas. E ao mesmo tempo, para as empresas que agem corretamente, elas têm muito mais segurança de que os trabalhadores não reivindicarão as horas não trabalhadas. Gostaria que o senhor comentasse rapidamente essa opinião do Francisco Alano. Bom, primeiramente, o Alano tem uma certa dose de razão, mas também não se pode generalizar. Nós temos hoje, na questão da comprovação da prova da jornada extra, a súmula 338 do Tribunal Superior do Trabalho. Ela diz que o ônus da prova da jornada do trabalhador é dela. Ela absorve essa responsabilidade. Então, se o trabalhador, numa eventual disputa judicial, que for como ele comenta, declinar um determinado horário e não for verdadeiro, o ônus da prova contrária é da empresa. Certo. Portanto, a própria súmula já estabelece o regramento. Ora, vai ficar mais fácil com a sistemática? Talvez, mas a sistemática não vai impedir, por exemplo, aquele fato que eu lhe disse, o empregado
bate um horário de saída e continua trabalhando. Não vai alterar. Advogado Miller, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida. É um instante só.